mestre em políticas de comunicação e cultura e jornalista. O nosso convidado é capixaba, nascido em Cachoeiro de Itapemirim. Ele atua há 11 anos na comunicação pública. Ele já passou pela empresa Brasil de Comunicação e hoje atua como diretor-geral do Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia. No Entre um Café e uma Prosa de hoje, a gente recebe Flávio Gonçalves. Seja bem-vindo à TV Catinga. Obrigado pelo convite, Cora. Flávio, fala pra gente quais os desafios de se fazer comunicação pública. No Brasil? No Brasil. Porque em outros países a comunicação pública já está muito bem estruturada, funciona muito bem e já está muito consolidada. A gente poderia pegar o caso, por exemplo, da Inglaterra, onde tem a BBC, que é a maior empresa de comunicação do mundo. Mas a gente pode também pegar o caso dos Estados Unidos, ou da Alemanha, do Japão, da Espanha, de Portugal. Em todos esses locais a comunicação pública tem muitas décadas, ou seja, a gente tem televisões e rádios públicas muito antigas e já muito consolidadas, com muito apoio, com muito financiamento, muitos recursos, muitas equipes, muitos funcionários e também com uma grande audiência, uma grande repercussão na sociedade. Por exemplo, em Portugal, a empresa mais conhecida de Portugal é a RTP, que é a Rádio e Televisão Portuguesa, que é a televisão e a rádio pública de Portugal. Então o desafio aqui no Brasil é que, historicamente, nós não tivemos políticas públicas de comunicação que fizeram com que a gente tenha um sistema público de comunicação como a gente tem em outras áreas, mesmo com algumas dificuldades. Mas, por exemplo, a universidade, vocês são da Universidade Federal do Vale de São Francisco. No caso do ensino, da educação no Brasil, nós temos um sistema público de educação muito bem estruturado. Então você tem a prefeitura com uma parte do ensino, o Estado com uma outra parte do ensino, o governo federal com uma outra parte do ensino. Você tem recursos e estruturas que foram montadas ao longo do tempo para garantir com que a gente tenha educação. Isso vale também para a saúde, isso vale para a segurança, isso vale para o meio ambiente, isso vale para muitas áreas em que nós temos políticas públicas estruturadas no Brasil, mesmo com que a gente tenha ainda alguns problemas e dificuldades que fazem parte. O problema da comunicação pública é que, historicamente, nós não tivemos um sistema público de comunicação estruturado em nível federal, estadual e municipal de fato, com recursos, com financiamento. Porque também não adianta ter só na Constituição, como nós temos na Constituição, dizendo, a Constituição brasileira diz, é preciso ter um sistema público de comunicação. Não adianta ter só na Constituição, isso precisa virar na prática ações, e ações dos governos, seja ele federal, seja ele estadual, seja ele municipal. Então, eu acho que o grande desafio é o fato de a gente não ter, ao longo dessas décadas, 3 décadas aí após a Constituição brasileira ter sido aprovada no Congresso Nacional, de fato um sistema público. Isso faz com que as rádios e televisões públicas no Brasil tenham pouca capacidade de investimento, pouco recurso, pouca estrutura, que a gente tenha poucos canais. Então a gente se acostumou no Brasil ao longo desses últimos 30 anos a ter muitas televisões comerciais, muitas rádios comerciais. E nós temos poucas experiências de televisões e rádios públicas. Então, no caso da Inglaterra, eles investem R$600. A Inglaterra que é o maior modelo, eles têm bilhões de reais para investir todos os anos. E isso é importante por quê? Porque a gente estrutura rádios e televisões que não estão a serviço de interesses comerciais. E da mesma forma que uma universidade privada só entra quem paga e, portanto, ela não consegue incluir todo mundo, assim como um hospital privado só entra quem paga e, portanto, nem todo mundo tem acesso a um hospital, no caso da comunicação privada é do mesmo jeito. Portanto, TVs e rádios comerciais privadas não têm a capacidade, na prática, de permitir com que a gente tenha o acesso mais democrático possível e, principalmente, também uma diversidade de temas. Então, a gente vive no Brasil com poucas emissoras de TV, também, de certa forma, poucas emissoras de rádio, mas principalmente no caso das televisões, a gente tem poucas emissoras de TV aberta, que é o que a grande maioria da população tem acesso. A grande maioria não tem acesso à televisão que, se você paga uma assinatura para assistir, a grande maioria assiste televisão aberta. Então, e se você liga uma televisão aberta, você vai ver poucos canais. Então, seria muito importante para que a gente trouxesse uma diversidade de informação, uma diversidade regional, uma diversidade dentro dos próprios estados
e que as emissoras, o modelo da comunicação comercial é muito centralizado em Rio e São Paulo. Isso faz com que a gente aqui no Nordeste e na Bahia, por exemplo, saiba mais o que acontece no Rio e São Paulo do que acontece na própria Bahia. Então, quando a gente tem televisões e rádios públicas, elas se interessam muito em mostrar as questões regionais, como vocês mostram aqui no Vale do São Francisco, como a TVE mostra do estado da Bahia. Mas eu acho que a grande dificuldade é que a gente tenha mais canais, tentando responder a sua pergunta, que a gente tenha mais canais não comerciais, que a gente tenha mais canais públicos e que a gente tenha um sistema de financiamento. Hoje, com a internet, a gente tem a possibilidade das web TVs, né? Como é o caso da TV Catinga também. O que você acha disso? Dessa galera que reúne, produz esse conteúdo de qualidade e lança na rede, mesmo sem uma concessão de TV aberta? Olha, eu acho que é fundamental a gente aproveitar todas as possibilidades para entregar o conteúdo para a sociedade. A internet, de fato, nos últimos anos avançou bastante no Brasil, mas muita gente ainda não tem acesso. Então, eu considero muito importante a produção e a disponibilização de conteúdo na internet. Nós, na TVE, temos Facebook, temos o canal no YouTube, temos Twitter, Instagram. Colocamos nossa programação ao vivo no nosso site. É possível acompanhar o que está na televisão aberta. É possível acompanhar no site também. Então, acho que é muito importante a gente distribuir o conteúdo de várias maneiras. Mas, sem dúvida alguma, a televisão aberta ela ainda é, no Brasil, numa sociedade desigual como é a nossa, em que pouca gente tem dinheiro, quer dizer, não é pouca gente, mas tem uma grande parcela da sociedade que não tem dinheiro para ter acesso à internet de qualidade. A internet de qualidade não chega em todos os 5.000 municípios e a televisão aberta ela chega. E a pessoa precisa comprar um televisor e depois só precisa pagar energia para acessar uma televisão aberta. Então, por mais que a gente, no mundo, esteja vendo também esse movimento cada vez mais de acesso à internet, conteúdo circulando pela internet e no Brasil também, eu ainda acredito que com base na realidade social brasileira, a televisão aberta ainda continua sendo muito importante, tanto é que você não vê aquelas empresas que têm uma televisão aberta fechando uma televisão aberta. Essas televisões continuam operando, continuam funcionando, mas é claro que elas também têm migrado cada vez mais para a internet, para que outras pessoas, mais pessoas, não só no seu espaço de abrangência, no nosso diferente, exatamente. Nós estamos aqui na Bahia, mas se nós colocamos todo o nosso conteúdo na internet, as pessoas do Brasil e do mundo podem assistir, caso tenham interesse em acompanhar as nossas informações, conteúdos, enfim. O Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia, né, é rádio, é TV e é também um portal multimídia, né? Como acontece essa produção simultânea aí de conteúdo? Olha, a gente tem trabalhado muito para integrar a televisão, a rádio e a internet. É claro que televisão tem algumas particularidades, tem algumas questões mais específicas. A rádio também é um veículo diferente. E a internet não. A internet, de certa forma, a gente consegue na internet também produzir conteúdos específicos, mas disponibilizar na íntegra todo o nosso conteúdo, tanto da TV quanto da rádio. Ou seja, no nosso site da rádio é possível ouvir a rádio o tempo todo pela internet, na TV também é possível acompanhar os nossos programas e o que está acontecendo ao vivo também na TV. Mas no caso da TV e no caso da rádio, a gente tem uma integração na área do jornalismo, mas como a Rádio Educadora FM, que é uma rádio que tem 40 anos já bem consolidada aqui na Bahia, ela tem uma programação muito musical. Então, e é uma importante diferente da televisão, que a televisão nós temos conteúdos muito diferentes. Então essa integração acontece mais na parte do jornalismo e também nas transmissões ao vivo, que eventualmente a gente faz, principalmente na área de música. Como a rádio é musical, a Rádio Educadora toca muita música, música de qualidade, então a gente aproveita esses shows e coloca também ao vivo na rádio. O senhor falou aí da questão da programação variada da TV, né? E a gente percebe isso, a importância de mostrar a riqueza cultural da Bahia, né? Mas o senhor percebe que há uma necessidade de se voltar mais também para o semiárido, por exemplo, que é também Bahia, mas que não tem tanta visibilidade na capital? Com certeza. Esse modelo de comunicação que eu comentei no início, que ele é muito centralizado em Rio e São Paulo, ele também é centralizado nos estados e, em geral, nas capitais. Então, como a lógica da televisão comercial funciona muito em torno do Ibope, da medição da audiência, e como você tem uma quantidade de fatos e pessoas morando muito, acontecendo na capital,
as televisões acabam dando mais espaço para o que acontece na capital do que acontece no interior. E aí o interior acaba aparecendo em alguns programas especiais, em algumas situações muito esporádicas, quando acontece um grande problema, aí geralmente aparece. Mas obviamente tem muitas coisas acontecendo no interior e aqui no semiárido também, e que não são necessariamente problemas, é a realidade dessa região, é a cultura dessa região, é a história dessa região, são os diversos aspectos sociais, culturais, econômicos dessa região, e que não tem espaço, porque a lógica de produção de conteúdo também, de certa forma, na comunicação comercial, nas TVs comerciais, funciona muito em função de algum problema, de alguma coisa espetacular que tenha acontecido, e não se interessam tanto pelo dia a dia, de certa forma, ou por questões que estão acontecendo, que acontecem no estado como um todo. Então nós, enquanto televisão pública, nós entendemos que nós temos que ser uma grande janela de exibição do que acontece na Bahia, não só na região metropolitana de Salvador. Claro que isso é difícil num estado do tamanho como a Bahia. Isso requer viagens, deslocamentos ou então parcerias, que inclusive a gente já está aqui em Juazeiro discutindo essas parcerias, para que a gente consiga também trazer para a TVE, para a Televisão Pública da Bahia, conteúdos que hoje em dia são produzidos como vocês produzem na TV Caatinga, a UNEB aqui em Juazeiro também produz conteúdo, e cada vez mais tem sido possível, mais pessoas com câmeras produzindo conteúdo, com que a gente consiga receber esses conteúdos e exibir isso na televisão também. Porque a gente entende que enquanto televisão pública é importante que a gente produza conteúdo, mas como nós somos uma televisão da sociedade, é importante também aproveitar os conteúdos que a sociedade produz e que hoje em dia basicamente estão na internet e trazer isso para a televisão para que mais pessoas tenham acesso ao que está disponível na internet basicamente e para que a gente tenha mais diversidade na televisão. Quem mora em Juazeiro ou quem mora aqui na região do semiárido precisa saber mais do que acontece aqui. Então a comunicação pública, e esse é o nosso entendimento na TVE, tem que ser esse espaço. O espaço para mostrar o que acontece aqui. A gente fala que a TVE deve ser, e a gente trabalha para isso, uma grande janela de exibição do que acontece na Bahia. E temos utilizado inclusive um slogan na TV que é TVE é sua, é da Bahia. Então ao mesmo tempo que a gente diz para as pessoas que a TVE é uma emissora pública e que é portanto de todos nós, dos 15 milhões de baianos que moramos aqui, que pagamos impostos e que esses impostos vão financiar a TV e a rádio, ao mesmo tempo que a TVE é sua, é minha, de todos nós somos da Bahia. Então, ser da Bahia significa ser de todo esse território e trazer essa diversidade que nós temos na Bahia para a tela da televisão e não repetir o modelo da comunicação comercial que, inclusive, tem deixado muito a desejar em termos de interesse das pessoas. Por que as pessoas passaram a se interessar pela internet também? Porque na internet elas começam a acessar conteúdos que muitas vezes elas não veem na televisão. Se as pessoas assistissem o que vem na internet e na televisão, elas continuariam assistindo televisão. Exatamente. Então, por que as pessoas migraram ou estão muito vendo o que está na internet? Porque elas estão vendo coisas que a televisão não mostra. E vendo coisas locais, vendo coisas que têm a ver com a sua realidade, com o seu ponto de vista, com o seu interesse. Então, a internet, de certa forma, ela aproxima mais, ela está mais próxima das pessoas. Por isso que a gente tem vídeos com milhões de visualizações na internet. Porque é um conteúdo diferenciado e isso tem mais a ver com a nossa realidade do que, por exemplo, ficar sabendo como é que foi ou ficar assistindo pela televisão o casamento do filho da rainha lá da Inglaterra. O que isso tem a ver com a gente que mora aqui na Bahia ou mesmo no Brasil? Nada. Enquanto a televisão está mostrando isso, muitas vezes, ou seja, mostrando coisas que estão acontecendo aí pelo mundo e que de certa forma não tem tanta relação e relevância com a Bahia e com o Brasil, a internet, vocês aqui na TV Caatinga estão produzindo conteúdo que tem a ver com a realidade aqui do semiárido. Então, se as pessoas souberem que tem a TV Caatinga, talvez elas falem assim, me interessa saber o que está acontecendo no semiárido mais do que se tem um filho da rainha ou filha da rainha, eu nem sei quem foi que casou, mas todo mundo viu como é que foi a cobertura daquele casamento aqui no Brasil pelas emissoras de TV aberta. Foi uma coisa... às vezes eu considero até surreal, porque isso não tem nada a ver, absolutamente nada a ver com a nossa realidade, com a nossa vida aqui no Brasil e na Bahia. Hoje a gente tem a realidade das TVs universitárias, né? Também. E aí as TVs universitárias, elas estão sob uma legislação que
que é sem fins lucrativos. Em contrapartida, como a gente falou no início, não tem um incentivo público para poder continuar essa produção e ganhar audiência, né? E, né, firmar audiência. O que você acha que deve ser feito nisso? Qual a saída para isso? Então, acho que a gente precisa mudar a lei. A lei é ruim. Por que a lei é ruim? Porque a lei diz que TV universitária só pega em TV a cabo, não pega na TV aberta. E por que uma universidade federal, estadual, seja o que for, não pode ter uma televisão aberta? Por que uma igreja pode ter uma televisão? Por que um empresário pode ter? E por que uma universidade que cumpre um papel tão importante para a sociedade, que tem milhares de estudantes, professores, envolve e presta um serviço tão importante na região onde ela está inserida, como por exemplo a Univasf, que está em 3 estados, por que a Univasf não pode ter um canal de TV aberta nesses 3 estados? Porque o modelo que foi feito no Brasil de legislação foi feita para não ter comunicação que não seja comunicação comercial. Então tudo é feito na legislação para atender a televisão comercial. E isso significa o quê? Significa que os deputados, senadores aprovam leis para beneficiar somente, de um modo geral, somente a comunicação comercial. Então, vamos aprovar uma lei para a TV universitária? Vamos, mas ela vai pegar em sinal aberto? Não, ela vai pegar só no cabo. Mas no cabo, a maioria dos municípios, mais de 5.300 municípios, 200 municípios, não tem cabo. Não tem. Então é impossível ter uma TV por assinatura onde não tem TV a cabo. Eu não estou falando de TV via satélite, estou falando de TV a cabo, que só tem poucas empresas que oferecem TV literalmente com cabo chegando até a sua casa. Então isso significa o quê? Que é um modelo para não chegar. É um canal que é para existir, só que na prática ele não chega na casa das pessoas. Então como é que as pessoas vão valorizar, conhecer, entender a importância e assistir se o canal não chega até a casa das pessoas? Então é claro que a gente precisa de financiamento, a gente precisa de comprar equipamentos, estruturar as televisões universitárias. A gente precisa também ocupar esses canais das cidades onde tem cabo, mas é uma minoria das cidades, e portanto a gente precisa mudar a lei. Então a gente precisa ter uma lei em que a sociedade brasileira entenda o seguinte: as universidades cumprem um papel e é legítimo, é justo que tenham rádios universitárias e tenham TVs universitárias também. Nós, enquanto cidadãos, temos o direito de saber o que a Universidade do Vale de São Francisco faz, enquanto o que um governo do estado da Bahia faz, o que um governo federal faz ou deixa de fazer. Né? Então, ter televisões e rádios públicas significa também mais espaço para pautar temas, temas de políticas públicas, por exemplo. Então, quando está tratando do que a Univasf está fazendo, no fundo, está sendo tratada a política pública de ensino superior no Brasil, ou aqui especificamente no Vale de São Francisco. Essa prestação de serviço, isso é fundamental em qualquer democracia do mundo. A sociedade tem o direito de saber, ela que financia a universidade. Então, como é que ela vai fazer para saber o que acontece dentro da universidade se ela não frequenta a universidade? Você pode ter uma rádio universitária, você pode ter uma TV universitária, e essa TV, essa rádio dizer, olha, a universidade está fazendo isso, a universidade está fazendo aquilo, a universidade pesquisou isso, a universidade ganhou um prêmio nessa outra área, as inscrições estão abertas para quem quiser estudar na universidade. Então, o sistema público de comunicação ele também é importante porque, sem dúvida alguma, além de ser mais local, regional, como eu estava falando, ele também trata de temas que dizem respeito a direitos da população. Então, por exemplo, comunicação é um tema que não é debatido nos veículos de comunicação. Televisão e rádio pública, você jamais vai ver num programa de televisão comercial falando como é que funciona lá na BBC, na RTP, o orçamento que eles têm, o conteúdo que eles fazem, o investimento que é feito. Esse é um não tema. Para quê? Para não mostrar que há esse exemplo no mundo para a gente copiar. Podem mostrar vários outros exemplos. Lá tem carro elétrico, lá cuidam assim do meio ambiente, lá cuida assim do lixo, né? A gente vê diariamente reportagens mostrando como é no mundo e como poderia ser no Brasil, para a gente superar alguns problemas, algumas dificuldades que a gente tem. Mas você vai ligar a televisão comercial no Brasil, você não vai ver uma reportagem sobre como é que funciona o sistema público de comunicação nos Estados Unidos, no Japão, na Alemanha, na Noruega, na Suíça, na Suécia, todos esses países têm e funcionam muito bem. Eles não pautam esse assunto aqui. Então, se não pautam esse assunto, a sociedade não sabe como é que funciona, não entende a importância e tudo continua do jeito que está. Então, as leis continuam sendo feitas para favorecer apenas, de um modo geral, a comunicação comercial.
Flávio, muito obrigada por sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço e parabéns aí pelo trabalho que vocês fazem na TV Caatinga. Muito obrigada também a você que nos acompanhou. A gente se vê na próxima edição do Entre um Café Uma Prosa. TV Caatinga, a verdadeira imagem do sertão.